Você já testemunhou um fenômeno paranormal? Já conheceu alguém que testemunhou? Bom, se você nunca testemunhou, é fácil conhecer alguém que testemunhou, né? Sempre você vê, principalmente aqui no Brasil, né, que é um país de muito misticismo, né? Tem muitas histórias assim, seja no meio intelectual, ou seja no meio de gente humilde que não tem nem cultura, né? Então, talvez uma pergunta que você possa fazer é a seguinte: a Bíblia nega os fenômenos paranormais? As pessoas que participam disso muitas vezes dizem que sim, que a Bíblia é contra, falam que a igreja evangélica é contra, eles nem sabem o que estão falando, mas eles vão falando. E falam com autoridade, né? E sabe quando você fala uma coisa com muita autoridade, a tendência é que você influencie as pessoas a acreditar naquilo que você está dizendo, né? Muita gente não associa a palavra influencer, que está em moda na internet, com influenciador, né? Mas é a mesma coisa, só que uma está sendo dita em inglês, né? As pessoas estão tentando influenciar, vendedores querem te influenciar a comprar um produto, mesmo que ele saiba que aquilo não presta, ele depende daquela venda, então ele vai e fala e diz, etc. Eu vi uma famosa comediante de stand-up comedy, comédia em pé, dizendo que ela fala muitos palavrões no show dela porque ela precisa pagar as contas dela e é isso que o público quer. Eu entendo a posição dela, acredito que seja assim mesmo, né? Afinal, a gente vive numa sociedade que adora falar palavrão do modo geral e ela mistura comédia com os palavrões dela e dessa forma ela tem um público muito maior. Lógico que com isso ela ganha mais dinheiro, etc. Então, voltando ao assunto do paranormal, a Bíblia não nega, não nega. Mas a Bíblia dá a autoria desses fenômenos. Eles são, na maioria das vezes, ditados por Satanás, feitos por Satanás e seus anjos. É isso que a Bíblia diz. Eles são feitos por Satanás e seus anjos. Então, quando um homem encontra o Dr. Fritz, que é bem comum, né? Até no Jô Soares foi o intérprete do Dr. Fritz. Então aí vai para uma... E ele dizia que ele era médico também, né? Então você pega uma pessoa intelectual e aí você pega a mula sem cabeça, o chupa-cabra e coisas assim, no meio da pessoa do pessoal mais humilde. Mas eles afirmam ter visto e eu acredito porque eu já vi coisas antes da minha conversão ao verdadeiro cristianismo, eu já vi coisas, né? Eu já testemunhei aqui para vocês que meu pai era macumbeiro, então, por causa da religião dele, coisas paranormais aconteciam em nossa casa. Ah, tem histórias até de peruca tomando um tapa. Sabe aquelas cabeças de isopor, de pôr peruca? Tem histórias de mais de uma vez. Minha mãe tinha uma cabeça daquela de isopor que punha peruca por cima. Mais de uma vez aquela cabeça de isopor levou um tapa e a peruca saiu voando para longe. Então, esses são alguns dos exemplos bem básicos, mas quem faz essas coisas? Aí é que está. Deus não trabalha com esse tipo de manifestação. A Bíblia deixa bem claro. Então, quando as pessoas se envolvem com isso, elas estão entrando num campo proibido por Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, essas manifestações são creditadas, não é acreditadas, são creditadas, ou seja, dão crédito para ela como sendo pessoas mortas se manifestando. Espíritos de pessoas que morreram se manifestando. Quando a Bíblia diz que isso não existe. A Bíblia diz claramente que Satanás
ele imita as pessoas que morreram, até aparecendo muitas vezes na forma dessas pessoas que morreram e engana a milhares e milhões de pessoas. Ele enganou o rei Saul dessa forma, ele apareceu na forma do profeta Samuel, mas não era o profeta Samuel. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, que Satanás se transforma no anjo de luz. Se ele quiser, ele se transforma. Imagina, você olha assim, um anjo de luz, e não é. É o outro. Então, Deus não trabalha com essas coisas. Agora, nós temos a tendência de gostar de coisas artificiais, né? Já comentamos isso aqui antes. Então, você vê, o que é que faz mais sucesso? Um filme de terror ou um filme de Jesus? Um filme da Bíblia? Vai passar filme da Bíblia na tela quente? De forma alguma, não dá audiência, ninguém quer assistir. Né? O que os jovens, vou falar dos jovens especialmente, preferem? Ir numa igreja onde às vezes até a maioria são idosos, cantando hinos, talvez até ultrapassados, ou ir numa festa de Halloween, onde eles se vestem de bruxos, de demônios, etc., e se embriagam e sei mais o quê. O que é melhor? O que eles preferem? Veja, o apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, ele diz assim: o mundo jaz no maligno. Né? Uma tradução mais moderna diz assim: o mundo está sob o poder do maligno. Então, o que a maioria prefere não é o caminho de Deus. Jesus mesmo falou: larga o caminho, e muitos são os que passam por ele. Estreita o caminho, poucos são os que passam por ele. Tá? Então, é claro, Jesus sabe claramente que a maioria não está a seu favor. A maioria não gosta das coisas de Deus. Tá? Então, se questione, pergunte, examine se você está do lado da maioria ou não. O lado da maioria é mais popular. Então, cuidado, porque Satanás adora mentir e enganar. E ele faz muitas armadilhas. Não pense que uma pessoa que faz esse tipo de coisa, que tem esse tipo de experiência, só porque ela distribui uns lanchinhos para o pobre, esse ensinamento dela passa a ser verdadeira. Veja, agora eu quero deixar mais uma vez, e vou falar isso muitas vezes aqui, quero deixar bem claro, aqui não é questão doutrinária ou religiosa. Não quer dizer assim, cada um tem o seu ponto de vista, cada um segue o que achar melhor. Não. Tem duas opções: a verdade, que vem de Deus, e a mentira, que não vem de Deus. Isso não são apenas teorias, são coisas que trazem efeito para a sua vida. Se você crê na mentira, você vai trazer consequências para a sua vida. Deus vai castigar porque você acredita nas coisas do diabo? Nem precisa. Você vai receber as consequências do engano. Satanás é traidor. Ele vai te enganar com esses fenômenos paranormais, e aí você vai pegando gosto pela coisa, você gosta, você acha interessante, é muito mais interessante do que a Bíblia. Vai brincando. Quando você vê, pode ser tarde demais. Eu sei do que eu estou falando. Eu posso te falar assim, já estudei bastante sobre o assunto, mas eu posso te falar também, já tive experiências no assunto. Tá? Eu já conversei sem querer, eu não quis, mas eu já conversei com Satanás. Uma mulher estava incorporada com ele, eu tive que conversar com ele por causa das circunstâncias. Eu sei do que ele fala, do que ele pensa. Quando você vê esses fenômenos, quando vê uma pessoa possuída por um tal espírito do morto, comece a cantar hinos. Comece a exaltar Jesus. E aí você vai ver quem é que está por trás. Comece a exaltar Jesus
para você ver quem é que está por trás. Vá no centro de macumba e fala assim, agora nós vamos exaltar Jesus, vamos cantar para Jesus, louvar só Jesus, só, nada de Yansan, de Ogum, só Jesus. Hoje eles não vão aceitar. Não vão aceitar. E se tiver eu falo, se tiver uma pessoa possuída pelo demônio diante de mim, e eu exaltar o nome de Jesus, e eu falar do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, você vai ver a manifestação de quem realmente está ali atrás. Eu sei do que eu estou falando. Se você começar a cantar um hino que fale com Deus, sabe? Um hino é uma oração cantada, não um hino, uma música religiosa que fale sobre Deus, mas se você cantar um hino de adoração, se você cantar um hino de adoração com fé, e sua vida estiver em dia com Deus, especialmente isso, você vai ver a manifestação de quem realmente está ali por trás. Não é do exército do Senhor, te garanto, é do exército do inimigo. Então não procure esses fenômenos paranormais, não participe dessas reuniões, não perca tempo com esses filmes que de certa forma é uma reunião com Satanás. Quando você assiste um filme desse, você está se reunindo com o inimigo. Você está querendo ouvir a voz dele, querendo saber o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Deus não tem prazer nisso. Os anjos de Deus, ouça bem o que eu vou falar, é muito sério. Quando você resolve voluntariamente assistir a filmes de demônios, os anjos de Deus não estão fazendo companhia para você nessa hora. Eles não ficam. Quando você convida, você assistindo um filme de terror, você está convidando anjos das trevas a estarem no teu sofá. E depois, você sabe, a hora que você vai no banheiro, você percebe que não está sozinho. Não é verdade? Eu sei, porque eu já fiz isso. Antes de eu ser convertido, eu experimentei. A gente vai no banheiro morrendo de medo, não quer nem ir. Vai dormir, cobre até a cabeça de medo. Da sensação que você não está sozinho. E vou falar a verdade, você não está. Não estou falando isso para deixar você com medo. Estou falando isso para você virar as costas para isso e voltar a Cristo. Cristo é luz. Seus anjos são anjos de luz, paz, conforto, libertação. Você sabe que uma pessoa que tem o vício do álcool, por exemplo, ela não está liberta? Tem um demônio ali tomando conta dela, procurando deixá-la amarrada para sempre no vício? Eu vou encerrar por aqui, pedindo que você deixe o like nesse vídeo, que você compartilhe, tem gente precisando ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e continue aqui, porque nós vamos falar muito mais sobre esse tipo de assunto, porque o canal quer levar você a ter uma experiência espiritual, mas espiritual cristã, ou seja, com Cristo. Amém.